Olá, pessoal. Aqui nós estamos novamente com mais um podcast. A gente começou a fazer esses podcasts para interagir aí com a população e falar um pouco sobre política, aquilo que nos leva à política, aquilo que a gente quer na política e tentar conversar com vocês aí. Eu que sou pré-candidato a deputado federal aqui por Ponta Grossa. Hoje nós recebemos aqui o Stefanos. O Stefanos, conheci ele nessa última campanha para a Prefeitura de Ponta Grossa, a campanha para prefeito. Ele foi um dos candidatos nosso a vereador pelo Partido Novo. E nossa grata surpresa, foi o nosso vereador mais votado, fez um belo trabalho. E ele coaduna assim, com os mesmos princípios que a gente. O interessante é que a gente consegue trazer para próximo aí pessoas. Obviamente, todo mundo se aproxima daquele que fala a mesma língua que você, né? Você falar inglês, conversar com japonês, em língua não se entende. Então, só vai ver inglês falando com inglês, a não ser que conheça a outra língua, né? Então, a gente tende a se aproximar das pessoas que a gente participa dos mesmos pensamentos, das mesmas objetivos, das mesmas ideias, daquilo que a gente quer, né? E o Stefano esteve com a gente nessa caminhada, aí atrás de voto, atrás de uma representatividade, atrás de fazer uma política diferente. Por que a gente está se propondo a ser pré-candidato aí, atualmente pré-candidato a deputado federal, depois das convenções se torna candidato se o partido homologar isso. E a gente está nessa ideia porque a gente cansa de ver as pessoas fazendo o mesmo tipo de política e não ter o resultado que a gente quer. Muitas vezes a gente quer que as coisas mudem, mas as pessoas que estão lá são sempre as mesmas. Então, isso nunca vai mudar, né, Stefanos? Verdade. E o Stefanos também está proposto a ser ele é pré-candidato a deputado estadual pelo Partido Novo e, se Deus quiser, vai ser o nosso candidato aí a deputado estadual pelo partido. Então, bem-vindo aí, Stefanos. E o que faz aí você estar nessa caminhada aí? Não é mais ou menos isso? Verdade, doutor. Inicialmente, agradeço, né, o convite e só vou reforçar tudo que o senhor já disse aqui com relação ao trabalho que a gente desempenhou na última campanha. O Partido Novo não dispunha de recursos na época, né, para a gente fazer a campanha, não tínhamos tempo de televisão e fomos a campo, né? A gente saiu em volta dos bairros, o doutor Magno foi praticamente em todas as regiões do município, da cidade, em quase todos os bairros, né? Nessa caminhada a gente começou junto, depois eu tive que seguir uma outra estratégia na campanha, que acabou me levando para o candidato mais votado pelo Partido Novo, e por muito pouco a gente não conseguiu a cadeira na Câmara. O tempo, né? Só o tempo e o trabalho mostram quem são as pessoas. E eu posso dizer com toda tranquilidade que foi uma satisfação muito grande trabalhar com o senhor nessa campanha. E estamos aí de novo, né? Uhum. Independente de qualquer coisa, respondendo a sua questão com relação à política, a gente começa a se indignar. E a gente parte para a necessidade de romper a inércia e sair a campo, né, em busca de lutar por aquilo que a gente acredita. Das coisas certas, né? Verdade. Porque a gente vê muita coisa errada. Indignar com o quê? Com muita coisa errada. E você que paga a conta. Verdade. Né? Acaba saindo do nosso bolso o pagamento de toda uma política feita de uma maneira que a gente não quer e a gente espera que... Às vezes a gente votou num candidato a deputado federal, deputado estadual, não fez aquilo, não combate com energia aquilo que mais traz indignação para nós, daí a gente muda, né? Não traz essa mudança que a gente quer, muda de novo. Chega um momento, né, Stefanos, que você tem que pegar e partir para a ação, você tem que ser o candidato, falar, eu quero que faça assim. Então, eu me sinto muito à vontade aí a ser pré-candidato, atualmente pré-candidato, mas me sinto preparado para ir numa busca dessa, porque a gente quer realmente uma política para a população, uma política para a cidade, para o teu estado, para o teu país, e não uma política de benefício pessoal. E a gente cansa de ver só política direcionada para a manutenção do seu cargo político. Eu, se tiver a oportunidade de ter um mandato, para mim está ótimo um mandato, se tiver dois, ótimo, 2 mandatos, mas participar, mostrar que pode ser feito algo diferente, combater essas regalias, por exemplo,
Por que um determinado representante que eu ajudo a pagar a conta tem tanta regalia e eu não tenho? Eu quero que ele lute para que todo mundo tenha as mesmas benécias, as mesmas benefícios que a gente pode obter tanto na área de saúde como de infraestrutura, na educação, de segurança para todo mundo, e não segurança só para aquele clubinho que está lá em Brasília ou que está ali na Assembleia Legislativa, né? Então, a gente acaba tendo que participar. Verdade, a gente acaba assumindo essa responsabilidade. E a gente vê que o senhor já foi vereador, né? Então conhece o sistema por dentro. Eu ainda não tive a oportunidade, mas a gente vê que muitas vezes a pessoa fala assim, os eleitores dizem que não tem opção, né? A gente está dando aqui a cara a tapa, se mostrando como opção. E nunca foi tão fácil decidir, né? Não é entre esquerda ou direita, mas em quem faz as coisas certas e quem não faz. Então, vou dar um exemplo aqui. Se a gente pegar a última eleição para prefeitura e vereador de Ponta Grossa, dos 19 vereadores... 16 ficaram os mesmos. Né? Então, 11 foram reeleitos, 5 voltaram que estavam fora e acabou entrando 3. Houve renovação? Não houve renovação. Então, a população acabou dando um recado que estava satisfeita, estava bom. Mas aí depois a pessoa fala assim, poxa, aí teve aumento de salário, depois teve aumento de IPTU, e aí fala que a política é a mesma coisa. Fala assim, poxa, mas teve opções e não escolheram. Então, a gente precisa encarar, né, seja como quem está colocando-se à frente ou o próprio eleitor, para a gente mudar esse cenário. Então, a gente tem ótimas propostas, ótimas ideias, a gente conversava muito nas nossas caminhadas e a gente coadunava com essas ideias, né? Então, o Dr. Magno, excelente pessoa, tem condições de fazer um bom trabalho, eu me proponho a fazer um bom trabalho, precisa dar oportunidade, a gente precisa renovar. Eu tenho um carro, eu não troco o óleo do carro, o que vai acontecer? Vai fundir o motor. Eu tenho que trocar esse óleo, né, constantemente. Então, a gente tem que fazer isso. Inclusive, nós somos contra a reeleição, né? Porque o político ele fez o trabalho dele bem feito, outra pessoa pode vir dar continuidade. Não precisa ficar ali se reelegendo várias vezes e não se propõe a trabalhar. É uma coisa que eu tenho bem clara, eu até falei no último podcast, eu acredito assim que não é só o executivo que deveria ter no máximo 2 mandatos, né? O seu mandato e uma oportunidade, eventualmente, aí de você se reeleger mais uma vez. Mas por que uma terceira, uma quarta, uma quinta? Se está indo tão bem, se a população quer manter essa pessoa na política, então ele que saia de deputado estadual vai para deputado federal. Se fez um trabalho tão bom, ele pode continuar mas muda, abre o espaço para deputado estadual para outra pessoa. Se ele foi um bom deputado federal, fez 2 mandatos, daí sai para governador, sai para senador, sai para outra coisa e dá espaço para um novo deputado federal. Eu acredito muito que a gente estaria bem melhor, porque o nosso país tem mais de 200 milhões de pessoas, nós temos muita gente inteligente, muita gente com ideias novas, de todas as áreas, né? De todas as representatividades, né? E que podem contribuir para que a nossa nação cresça, né? Que a nossa nação esteja sempre tendo boas políticas assim para a nossa população, né? E isso seria algo já de imediato, assim, que se tiver a oportunidade de um mandato, eu vou propor, né? Outra coisa, imposto chega, né? A gente teve... Tiradentes foi enforcado por causa do quinto dos infernos, 20% de imposto. Meu imposto de renda eu pago 27,5%, mas agora a gente paga isso só em cima da renda da gente, né? Fora o que a gente paga aí em cima de qualquer coisa que se consome, tem produtos aí com mais de 50% de tributo que a gente está pagando. Perfeito. Né? E IOF está pagando, e agora tributo sobre tudo aumentou o imposto. Então, outra coisa que eu tenho em minha mente, mas não tem perigo que eu tendo um mandato que eu vou ser favorável ao aumento de qualquer tipo de carga tributária, de imposto, que vai, de novo, penalizar a população. Né? Doutor, às vezes a pessoa fala assim, poxa, eu não pago imposto. Todo mundo paga imposto. Se você vai comprar um pacote de arroz, lá você está pagando 30 e poucos por cento. Se você vai comprar um papel higiênico, você está pagando imposto. Então, assim, muitas vezes... Não consegue visualizar, né? Não consegue visualizar. Dentro do valor do produto, o que você está pagando. Perfeito. O que a gente precisa é apresentar propostas de diminuir o gasto. O gasto público ele está alto, não se faz nada para reduzir esse gasto público. E é da onde que precisa do dinheiro? Do bolso do trabalhador. Então, quem mais
cobra imposto, devia ser quem mais deveria reduzir. Então, o executivo hoje nacional, que é o PT, então ele resolve aumentar a carga tributária para tirar de quem? Do trabalhador. E o trabalhador, muitas vezes, ele fala assim, eu não pago o imposto de renda. Mas ele paga ICMS, ele paga IPVA, ele paga IPTU, ele paga outros impostos. Acaba pagando pedágios e Pedágio. tudo que não precisaria ter, porque já paga muito imposto. Vamos pegar um exemplo aqui bobo, né? O IPVA, Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores. Você já pagou o imposto sobre o veículo quando comprou ele zero. Aí esse carro continua circulando, ele vai pagar ali uma porcentagem por ano, e depois ali de quase 20 anos você está pagando um outro carro. Já pagou um outro carro quando tirou ele zero. E é totalmente desumano isso. Então, o que precisa ser feito? Não é aumentar a carga tributária, precisa diminuir o gasto público. Onde está esse gasto público? Eu quero ser político porque eu tenho lá o salário do político, eu tenho um gasto auxílio paletó, auxílio moradia, auxílio celular, auxílio combustível. Não é justo isso, né? A proposta nossa... Os trabalhadores, normalmente, não tem nada disso. Não tem nada disso. Então, se a gente deveria for pegar... ser igual para todo mundo. Igual para todo mundo. Se a gente pegar exemplos, por exemplo, na Dinamarca, em que o político, ele pega o metrô para ir trabalhar, ele não precisa de carro, ele não precisa de motorista particular, e isso que aumenta o gasto. Então, assim, qual que é a nossa proposta? É acabar com isso, não tem necessidade. Combater essas coisas. Tem gente que realmente que não concorde com isso, com o aumento de gasto público, e combata isso. O que eu vejo muitas vezes é quem realmente apoia essa idade que tem que cobrar imposto mesmo, porque tem o assistencialismo a se fazer, às vezes está se enganando muito, como você fala, porque pega um sistema realmente onde tem tributo alto em vários países da Europa, realmente eles têm retorno na educação, na saúde pública, eles têm no transporte público, na segurança, mas a gente paga a mesma carga tributária enorme e nós não temos nada disso. E às vezes paga até mais do que outros países, né? Fica desassistido aqui. Quando precisa de saúde pública, ele tem que estar correndo e pagar da forma privada para acontecer. O doutor Magno, desculpe interrompê-lo, que é da área de saúde, é a prova disso, né? Então, os impostos que pagam deveriam ir para a área de saúde, muitas vezes não vai. Qual que é a finalidade do imposto? É justamente atender às necessidades, saúde, segurança, educação. E muitas vezes acaba não indo. Por quê? Porque precisa cobrir um déficit do executivo, muitas vezes do legislativo, o judiciário, que é um absurdo. Então, a única forma que a gente tem no momento é reduzir isso, porque não é cobrando mais imposto que o país vai ser mais produtivo. Ao contrário, ele está sendo mais improdutivo, né? Exato. Com um monte de empresas saindo do país, indo para país vizinho, onde a carga tributária é bem menor, onde a relação do empregador com o empregado é uma relação próxima, onde discute a melhor maneira de pegar e de se contratar e de trabalhar. Em vez de você você acaba pagando o dobro do salário da pessoa que trabalha aqui no Brasil, o que chega na mão, vamos dizer, um salário mínimo aí de R$ 1.800, vamos arredondar, R$ 1.800 para a pessoa. O empregador acaba pagando quase o dobro disso, está pagando R$ 3.500 para o empregado colocar R$ 1.800 no bolso. Não seria melhor esse empregado pegar R$ 2.500 e o governo meter menos a mão no dinheiro? Ficaria muito melhor para ele. E a relação dele com o empregador é entre eles. Então, é o que a gente imagina ser o melhor, o que eu acho que é o melhor e o que eu vou lutar para ser melhor. Doutor, só para ilustrar um pouco isso, a gente vê muitas vezes um segmento ideológico dizer assim, trabalhador não vota em patrão, trabalhador vota no trabalhador. E aí o que a gente vê? Que esse sistema ideológico, ele coloca o empregador como vilão, quando na realidade é parceiro, né? É vítima. Tão vítima quanto o trabalhador. Por quê? E é parceiro do empregado. É parceiro do empregado. Não deveria ver como um vilão, como um adversário, como uma pessoa que distancia, né? Verdade. O que a gente vê? O governo é o maior sócio das empresas. Por quê? Se a empresa ganha, o governo ganha. Se a empresa empata, o governo ganha. Se a empresa perde, o governo ganha. E o culpado é o empregador? Não, o culpado é o governo. A gente tem que mudar isso. Essa de Queiroz já dizia que os políticos e as fraldas precisam ser trocadas constantemente pelo mesmo motivo. Né? Então, eu vejo assim que se a gente não renovar,
a gente vai para um caminho errado. A gente não adianta querer reclamar. Outra coisa que eu não entendo assim é a pessoa falar, não vou votar nesse indivíduo porque ele não tem chance. Como é que você sabe que não tem chance se você não está dando a chance para ele? Perfeito. Então, eu vou querer votar só naquele cavalo que ganha, mas as pessoas podem saber aí que você pode ver nos clubes de futebol aqueles times que você acha que são invencíveis, eles perdem às vezes para times que você não apostaria de jeito nenhum e volta e meia tem esses revés aí que você vê time pequeno ganhando time grande e porque é possível. E se isso eu estou falando assim de uma maneira de como se fosse uma aposta, mas nós estamos apostando na verdade a nossa vida, né? Com certeza. O nosso dia a dia, o nosso sacrifício, o nosso esforço. Se a gente não tiver gente pensando de uma maneira boa a nossa cidade, infraestrutura, quem vai ficar no trânsito ali para ir, por exemplo, aqui de Ponta Grossa, Curitiba, ficar 4 horas numa estrada, sendo que a gente colocou uma concessão de 30 anos lá e fica na mesma, e mesmo assim tendo que esperar 4 horas porque deu um acidente lá e não consegue desobstruir uma estrada em menos de 1h30, 2 horas, isso é impossível. Verdade. Né? Ou você tenta colocar pessoas diferentes, ou você parte para algo diferente, ou senão você vai continuar esperando na estrada 4 horas quando tiver um mínimo de acidente. Né? Daí não adianta chorar. Verdade, doutor. E aí, de Ponta Grossa a Curitiba, 110 quilômetros, 2 pedágios, paga IPVA, com mais ali uma tarifa, né? E aí na estrada esburacada. E ainda acontece um acidente, fica ali um tempão, porque não tem uma alternativa. Né? Não tem uma alternativa. Você sabe que eu estava conversando com um canadense, um professor de inglês meu, ele fala que vai para o Canadá, sempre tem alternativa. Tem a estrada pedagiada, e que a estrada pedagiada permite você andar em velocidade maior, você ter uma qualidade de trânsito, obviamente, né, você está pagando, para você andar melhor, mas você sempre tem alternativa para não pagar. E que o Estado, o país, ele paga essa conta, para te dar oportunidade. A pessoa não ficar refém só. Então, se eu não pagar pedágio, eu não posso ir até Curitiba? Não, você pode, por outra estrada aqui você pode ir. Então, a gente tem que trabalhar por essas melhores. A gente, nossa, tem muitas coisas para falar, mas o papo é bom, mas eu acho que o centro da coisa é a gente reunir pessoas que pensem no cidadão, pensem em tirar regalias, mordomias, em cuidar do dinheiro público e nessa pequena caminhada política que a gente faz. Eu estou 8 anos aí na política, 2016, 10 anos na política, participando, não efetivamente assim, sempre com mandato, mas a gente mesmo sem mandato, a gente continua reunindo o grupo e de juntar pessoas que pensem como a gente e ver se a gente, nesse ano tão importante de 2026, a gente consiga mudar um pouquinho essa história aí de manter sempre a mesma coisa, né? Doutor, um fato curioso. Em 2016, o senhor foi vereador, eu estava disputando minha primeira candidatura em 2016. Aí, em 2020, eu não disputei, e depois, agora, recentemente. Então, assim, a gente está no mesmo, no mesmo sentido, tempo para se juntar. Na mesma trajetória, né? E aos poucos, a gente conversa com um aqui, conversa com outro ali, e a gente vai colocando as ideias, né? Tem uma filosofia budista que diz assim, que uma grande caminhada se inicia pelos primeiros passos. É o que a gente está fazendo. E a gente precisa acreditar. A gente não pode simplesmente falar assim, como o doutor falou aqui antes, porque não tem jeito, porque é fulano que está na frente. Se a gente fosse fazer o que os outros fazem, talvez já tivesse mais na frente, tivesse entrado. Teve gente que falou assim, poxa, se você tivesse investido aí 30 mil reais, você tinha entrado. Eu falei, rapaz, para fazer o que os outros estão fazendo, prefiro não entrar. Né? Por mais que a gente não tenha entrado, o trabalho continua. E por exemplo, aqui agora a gente está fazendo isso. Podia pegar dinheiro da estrutura política, que eu não concordo, estou gastando dinheiro que o contribuinte está pagando, mas para manter os grupinhos ali e para manter aquele político ruim. O papo é muito bom, mas eu acho que por hoje a gente deu a mensagem e a gente fará aí muito mais desses podcasts aí. Conforme for aí, a gente ter até uma outra conversa, né? Eu agradeço muito a tua participação aí, Stefanos. E se Deus permitir, a gente, uma outra hora, a gente continua esse assunto aí. Com certeza, doutor. Eu queria só, não alongar muito, mas assim, agradecê-lo pelo convite, pela oportunidade e dizer assim que nós estamos aqui dando a cara, né? O suor e a fé, acreditando que a gente pode fazer um bom trabalho. A gente precisa que as pessoas acreditem na gente. Eu acredito no Dr. Magno.
como um excelente médico, né, que já tem, não precisa nem falar aqui das suas referências, e com certeza que se propõe para ir para a área da política com todo o seu conhecimento na área de saúde a fazer um bom trabalho. Então, o que eu posso agradecer e pedir a Deus que nos abençoe, principalmente o senhor aí na empreitada. A nós. Obrigado, pessoal, e até a próxima.